Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, o Filosofia de Bolso. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme e eu sou estudante de filosofia. E esse canal nós trazemos muitas reflexões, filósofos, assuntos do mundo filosófico, trazendo eles para a nossa realidade. Hoje, aqui com vocês, eu quero falar de um assunto que está dentro do campo da teoria do conhecimento. Eu já tenho outro vídeo aqui falando sobre isso, se você não viu, dá uma olhada aqui, epistemologia, teoria do conhecimento. Muito bem, a teoria do conhecimento ela trata sobre como nós conhecemos, o que conhecemos, como esse conhecimento acontece dentro de nós, como nós adquirimos o conhecimento ao longo da nossa vida e de que maneira isso acontece. Muito bem, mas vocês já pararam para se perguntar: será que só existe um tipo de conhecimento? Ou será que existe mais? Muito bem, existem muitos tipos de conhecimento, várias formas de conhecimento e de conhecer a nossa realidade e a própria vida. Hoje eu quero apresentar aqui para vocês 5 tipos de conhecimento, isso mesmo. E esses 5 tipos são os que estão mais dentro do nosso caminho, dentro da filosofia. Por quê? São esses 5 tipos de conhecimento que a filosofia mais lida durante o seu processo histórico, né? Desde a sua formação até em todo o seu desenvolvimento da história da filosofia. Então, para quem estuda filosofia, para quem é professor, esses 5 tipos que eu vou falar aqui são os 5 tipos de conhecimento que nós mais lidamos, mais trabalhamos, mais refletimos, mais escrevemos. Então vamos lá. O primeiro tipo de conhecimento que eu quero falar para vocês é o senso comum. E talvez vocês já tenham ouvido falar. O senso comum e muitas vezes aqueles clichês que as pessoas falam, nós temos que fugir do senso comum, porque o senso comum não é confiável. Principalmente quem é mais voltado para o lado da ciência ou da filosofia vai criticar muito o senso comum. Mas afinal, o que é o senso comum? E o que ele nos traz de importante? Afinal, ele é um tipo de conhecimento. O senso comum, ele é o conhecimento pautado na opinião, o que os filósofos gregos chamavam de doxa. E eles diziam que a opinião não é confiável, pois cada um pode ter uma opinião diferente sobre um determinado assunto. Então, o senso comum, ele é totalmente opinativo e ele é ametódico, ele não tem um método para você chegar à verdade dos fatos. Ele é estável, ele não é crítico e ele tem também, muitas vezes, a possibilidade de se tornar dogma, sabe? De se tornar um dogmático. Por quê? Porque ele está dentro de uma tradição e essa tradição oral, geralmente dentro das nossas famílias, está sempre presente o senso comum e isso faz com que ele se torne, dentro de uma tradição, uma certeza, né? Um dogma. Então, é aquilo que a gente sempre escuta dos nossos avós. Se você tomar leite e comer manga, você pode morrer, não faça isso. Então, toda essa tradição faz parte do senso comum, mas ele é importante. E por que ele é importante? Porque ele traz para nós um conhecimento que forma a nossa vida, principalmente relacionada à nossa família, à nossa cultura, ao nosso ambiente mais particular. O segundo conhecimento é o conhecimento religioso. Muito bem, o conhecimento religioso ele está mais ligado à teologia, ele está mais ligado às crenças independentes da religião e ele está ligado a uma instituição, né? Um conhecimento que ele é institucional. Então, por exemplo, nós temos a instituição, a Igreja Católica, da qual ela dá o conhecimento aos seus fiéis através dos dogmas de fé. Então nós temos, por exemplo, a Igreja Luterana, então ela vai ter a sua doutrina, nós temos a Igreja Metodista, isso que eu estou falando só das igrejas cristãs, mas nós temos Umbanda, o Candomblé, que vai trazer cada uma a sua crença. E esse também é um tipo de conhecimento. Nós temos o terceiro conhecimento, que é o conhecimento mítico. Mas o que é o mito? Né? É uma grande pergunta, e isso também daria um vídeo aqui só para explicar o mito. Mas o mito ele é uma narrativa de interpretação da realidade, tentando explicar as realidades e os fenômenos físicos da natureza, relacionando eles a certas divindades, a desígnios divinos. Então, por exemplo, na antiguidade, não se sabia o que eram os trovões, os raios, as tempestades,
e toda essa experiência que a física pode explicar. Mas os antigos diziam, olha, dentro do conhecimento mítico, seja na Grécia Antiga, seja a mitologia nórdica, eles iriam dizer, os deuses estão brigando, e é por isso que tem esses raios, esses trovões. Isso é um conhecimento mítico, é um conhecimento trazido pela mitologia. E nós temos também o quarto, o conhecimento científico, que é muito importante para nós. Porque o conhecimento científico, ele é metódico, ele tem um rigor experimental, né? Ele é empírico, ele busca a objetividade e a neutralidade entre o sujeito e o objeto, né? E ele também ele busca demonstrar através da empiria os conhecimentos que ele adquire da realidade. Então nós temos aqui dentro do conhecimento científico as ciências da natureza, né? Física, química, biologia, as ciências biológicas, ciências da natureza, e todo esse conhecimento científico ele tem todo um rigor e ele é necessário para ser comprovado a experiência, a empiria para comprovar. E esse conhecimento também é muito importante. E nós temos o quinto conhecimento, e não poderia ficar de fora, que é o conhecimento filosófico. Muito bem. E aqui a proposta do nosso canal é trazer esse conhecimento filosófico. E afinal, o que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico ele tem um rigor metódico, ele é um conhecimento racional e ele busca a totalidade do real, a totalidade de tudo que existe. Encontrar a verdade, a conhecer o mundo e tudo aquilo que nós temos na sua totalidade. Aristóteles vai dizer que a vocação do filósofo é o todo, é tudo que existe. O filósofo ele gosta de saber tudo, de conhecer tudo, de se aprofundar em vários assuntos, de poder conhecer a realidade na sua plenitude. Então, o conhecimento filosófico ele é crítico e ele pode surgir de uma crise dos sentidos, através de uma crise daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo e daquilo que me é dado pelos outros tipos de conhecimento, é que nasce através dessa crise, dessa quebra, né? Crise vem de quebrar, que a gente vai chegar ao conhecimento filosófico. Então, aqui eu deixo para vocês esses 5 tipos de conhecimento para nós conhecermos e refletir. E por que isso é importante? Porque quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver em um debate, mas quando você estiver em uma conversa, na sua família, em qualquer lugar que você esteja, você precisa identificar que tipo de conhecimento essa pessoa está falando. Porque muitas vezes pode ser que essa pessoa está falando de um conhecimento religioso e nós vamos com os 2 pés com o conhecimento filosófico, criticando aquilo que a pessoa está apresentando. Então, é importante para nós localizarmos, identificarmos qual tipo de conhecimento está sendo trazido em uma conversa para a gente saber conversar, para a gente saber respeitar o outro e para nós sabermos também ter a tolerância, ter o respeito e ter a alteridade. Então isso é muito importante, né? Trazendo aqui para finalizar uma frase do grande Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, ele vai dizer que aonde sobra intolerância, falta inteligência. Então, fica aí a dica, adquira conhecimento, estudo. Esses 5 conhecimentos podem nos ajudar na nossa vida e na nossa relação humana para a gente ter mais tolerância e respeito. Me diz aí se você gostou do vídeo, conta aqui para mim nos comentários o que você achou, faça a sua pergunta e a gente se vê semana que vem, tá bom? Um abraço!